O mercado financeiro possui uma enorme quantidade de dados e um banco de dados espetacular para se testar as diversas funções existentes na biblioteca Pandas. Existem funções que eu já falei em outras aulas e deixei em vídeos no YouTube que já estão programadas dentro da biblioteca Pandas. Por exemplo, em algumas aulas anteriores eu expliquei em 2 ou 3 vídeos como baixar dados do Yahoo Finance, que vem num formato chamado CSV, e como passá-los para o formato Excel. Bom, dentro da Pandas já existe uma função pronta para isso, para você pegar dados do Yahoo diretamente no formato de data frame. Tá? Uma outra coisa que também eu falei em outras aulas era como se calcular utilizando for e depois utilizando listas, utilizando-se vetores e matrizes, que é o retorno financeiro. Também esse tipo de função já está pronta aqui no Pandas. A gente já tem uma função que já calcula o retorno financeiro para a gente. Então, essa aula que eu estou chamando aqui de finanças, na verdade não é uma aula de finanças, é só uma introdução básica de alguns gráficos e 2 funções que são muito úteis dentro da área de finanças. Obviamente que tem outras funções e a biblioteca Pandas da parte de finanças é fantástica em termos disso. Tá? Bom, mas como introdução, nossa ideia então é a seguinte. Se você lembrar lá das minhas aulas sobre retornos, a gente tem um retorno diário, por exemplo, que de uma maneira muito simples, do jeito que eu estou falando aqui, ele é calculado como o preço de um produto ou de um ativo financeiro hoje, menos o preço de ontem, dividido pelo preço de ontem. Vocês vão encontrar outras nomenclaturas aí em livros ou em vídeos da área de finanças. Por exemplo, uma outra maneira de calcular o retorno financeiro é pegar a divisão do preço de hoje pelo preço de ontem menos 1. Por que menos 1? Porque o preço de ontem por preço de ontem dá 1. Uma outra maneira que vocês vão encontrar também é utilizando a função log. Tá? Enfim, o que é importante para a gente nessa aula é saber que existe isso. Uma função dentro da biblioteca Pandas que já calcula essa fórmula de retorno. Então, se você criou um data frame com o nome df e colocar ponto, PCT underline change é exatamente o retorno financeiro. Se você colocar 1 no meio do parênteses, é exatamente retorno diário, de 1 em 1 dia. E aí os números que você vai modificando aqui, ele pode te dar retornos financeiros relacionados aos dias que você quer. Então, por exemplo, se você quer retorno de mês em mês para um conjunto de dados diários, normalmente a gente usa 21, 22 dias úteis para mês. A mesma coisa para ano. Ao invés de 365, você vai usar 252, 253 dias úteis, dependendo do ano. Tá? Mas a função PCT Change já calcula para você o retorno diário e já te coloca no formato de data frame, para você fazer todas as análises que eu já mostrei em vídeos anteriores. Então, se você tiver um data frame simples como esse, basta você colocar então PCT Change e o número 1 para ele calcular o retorno financeiro desse conjunto de dados. Vou fazer com você então aqui, para você acompanhar as diversas maneiras que tem de tratar esses dados. Vamos criar então, como está no slide, df é igual a pd.dataframe, e no dataframe, como você já deve ter visto em aulas anteriores, dentro do parênteses tem que vir uma chavinha para indicar exatamente que você está trabalhando com as colunas. Coluna de preço aqui, eu vou colocar então alguns números, 10.1, 10.2, 10.1 de novo, 9.8, 9.8, 9.7, 9.9,
10.2 e 10.5. E agora eu quero colocar os índices. Então, fora da chavinha, eu quero criar alguns índices particulares. Então, dou um Enter aqui. Index igual, os meus índices, ao invés de começar de 0, eu quero que comece de 1. E eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dados. Tá? Eu venho aqui então só para checar se ele vai sair certo. Né? A gente coloca um print df, roda, saiu certo. Ó. Coluna A, cada um dos dados aqui no console. Tá, então vamos criar agora, transformar o DF, e eu quero criar uma coluna nova nesse DF, ou seja, nesse data frame. Uma coluna chamada retorno. Então eu quero, você pode criar uma coluna chamada retorno, ou você pode criar até um data frame novo se você colocar uma variável aqui. Tá? Eu quero utilizar o mesmo data frame, ou seja, o mesmo DF, para ficar no formato de coluna. Então eu vou colocar aqui df, ponto, a função do pandas, pct change, com retornos diários. Vamos colocar aqui um print para a gente ver o resultado. Né? Então, vou colocar umas cruzinhas assim. E vamos colocar print df, que ele vai aparecer uma coluna nova para a gente. Então, rodando. Ó. Vocês vão perguntar o que é esse NaN aqui. Se vocês lembrarem a definição de retorno, retorno financeiro diário é o preço de hoje menos o preço de ontem dividido pelo preço de ontem. Então não tem sentido você começar do primeiro dia. Quando a gente fez lá na parte de vetor, eu mostrei para vocês que sempre a gente começava do 2 pontos até o fim. Né? Exatamente por isso, você não tem retorno financeiro no primeiro dia. Ele só começa a partir do segundo dia, porque ele precisa de um dado anterior. Né? Se você quiser observar apenas o retorno, não quer observar o data frame inteiro, você vem aqui e coloca então a coluna retorno dentro do seu colchete. Né? E aí quando você roda, aparece aqui no console apenas os dados referentes ao retorno financeiro. Tá? Bom, aí a gente pode partir então para a parte mais bacana, que é exatamente imprimir, fazer um gráfico. Né? Então, se você vier e colocar a definição que quando eu expliquei a parte de plot do Pandas, então você vai colocar plot.line, né? E para não misturar retorno com os dados, porque são dados muito pequenos, perto dos dados que você tem da coluna A, a gente pode separar isso em subplots. Então tem duas maneiras de você usar subplots. Você pode utilizar o subplot importando a biblioteca matplotlib, como a gente fazia, .pyplot, e usar fig, né? Ou você pode utilizar um comando dentro do próprio dataframe, que ele permite que você faça subplots. Aqui, para não misturar, eles criaram uma função chamada subplots, com S no fim, diferente do matplotlib. Tá? Então, quando você coloca subplots igual a true, ele cria para você isso daqui, ó, os nossos subplots. Ele já cria a separação como a gente via lá no matplotlib, colocando legenda, e ele utilizou o seu index aqui embaixo, ó, esse index 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exatamente com o dataframe que a gente tem. Tá? E aí você pode ir implementando e mexendo para deixar o gráfico mais personalizado. Então, por exemplo, você pode aqui dentro mudar o estilo de curva para esse data frame. Tá? Então, que jeito? Você pode vir aqui e colocar o style igual, e como você tem duas curvas, você tem que ter uma lista com o tipo de curva que você quer. Então, linha contínua, linha tracejada, por exemplo, para o retorno. Tá? Quando você roda, então, aparece lá, subplot, linha tracejada para o retorno, linha contínua para os seus preços. Você pode colocar ainda cores diferentes. Então, color igual, aí aqui também uma lista de cores, porque é mais do que uma curva, né? Cor preta é K e cor vermelha é red, vermelho R. Fecha essa lista e aí você pode rodar.
Tá vendo? Cor preta no primeiro subplot, vermelha tracejada no segundo. Você ainda pode colocar um título. Então, para colocar título, basta você vir aqui e colocar a palavra title. Eu vou colocar aqui o título de finanças, por exemplo. Tá? Olha lá, aparece o título, finanças em cima. Você pode ainda colocar grade para deixar ele com um formato mais profissional. Então, grid aqui dentro, tá? True. Se você lembrar da aula de plot simples com o data frame, a gente colocava ponto grid para o lado de fora, mas como eu estou utilizando subplots, eu tenho que dizer aqui dentro qual é o grid que eu quero utilizar para cada um deles. Tá? Então por isso que ele não vai para o lado de fora, ele vai ter que entrar dentro do parênteses do plot line. Tá? Bom, então vamos rodar. Vai aparecer umas gradezinhas bacaninhas, ó. Fica bem legal o seu gráfico, colocando então aqui depois do true, grid true, tá? Bom, aí vocês já devem ter reparado em alguns sites, ou mesmo nas telas quando aparecem propagandas ou então reportagens sobre bolsa de valores, que às vezes tem telas pretas para chamar a atenção do investidor. Bom, nesse caso, a gente vai precisar de importar aqui o matplotlib de novo, tá? Então eu vou misturar matplotlib.pyplot, e eu usava Fig lá nas minhas aulas sobre matplotlib, né? Eu vou continuar usando. E por que isso? Porque o Fig, e você tem que colocar antes da criação do gráfico, tá? Porque o Fig ele tem estilos. Então, por exemplo, o estilo, então Fig style .use é uma função onde você escolhe qual fundo que você quer para a sua tela de gráfico. Então, se você colocar, tem uma tela aqui, ó, dark underline background, tá? E eu vou trocar a cor, porque vocês vão ver que essa cor preta não vai ficar bom com fundo preto, ela vai desaparecer, tá? Então eu vou colocar aqui Y de Elon para chamar atenção e fazer uma curva diferente. Então, quando você roda aqui, ó, então ele fica com um formato mais parecido com aquele que a gente vê normalmente em sites financeiros, né? Então, cor preta, fundo preto, você pode ir trocando esse tipo de curva conforme você for fazendo apresentações. Tá? Um outro que o pessoal também gosta muito é um tal chamado de ggplot. ggplot. Esse já é mais acinzentado, ó. Tá? Então ele coloca um fundo mais cinza com as grades dos eixos em branco. Tá? E a palavra não ficou legal, ficou em branco aqui. Então, você pode trocar a cor da legenda colocando lá na parte de color, de texto, como ensinei na aula introdutória de gráfico em pandas, para você trocar a cor do título, trocar a cor da legenda. Isso tudo dá para fazer utilizando o style. Tá? Você pode ainda, se você não quiser nada disso, claro, você pode tirar fora, né? Rodar, tá? E observe o seguinte, ele ficou na memória com o ggplot. Você pode, se você não quiser continuar com isso na memória, vem sempre no console. Eu pelo menos faço isso que é mais fácil, tá? Reiniciar kernel, tá? E aí ele vai limpar os formatos da memória para voltar, por exemplo, no formato padrão. Tá? Então agora ele volta aqui, ó, se você rodar, ele vai ficar no formato padrão que a gente conhece, tá? Esse é o formato original que a gente tinha do nosso gráfico anterior. Aqui só que era K de preto, né? Esse era o que a gente tinha. Tá legal? Então, ggplot e dark background te dá uma possibilidade de alterar o fundo de tela. Bom, uma aplicação que é muito utilizada, e eu já falei também sobre isso, é média móvel. A média móvel é uma medida que existe em todas as áreas, seja ela de finanças, seja ela de
de ciência, seja ela de ensino fundamental, e ela serve para suavizar dados que estão muito rebuscados e que podem atrapalhar a interpretação da análise. O que vem a ser então uma média móvel? A média móvel, como está mostrado aqui, por exemplo, se você tiver esse conjunto de preços e você quiser fazer uma média móvel de 3 dias, ou seja, isso se chama janela, tá? Se você quiser uma janela de 3 dias, você vai pegar os 3 dias anteriores, contando com o dia de hoje, e divide por 3. Então, soma 1, 2, 3 e divide por 3. Então, seria R$2 mais R$2 mais R$1, dividido por 3. Para o próximo dia, você descarta o primeiro dia e começa a partir do segundo. Então, seria o 5 mais 1 mais 2 dividido por 3. E vai descartando sempre o mais antigo e pegando o novo. Tá? Bom, ao invés de você fazer isso, olha que legal que tem no Pandas. Ele já existe a média móvel pronta. Então, por exemplo, você pode criar uma nova coluna no seu data frame. Você pode pegar uma coluna, escolher com quem que você quer fazer essa média móvel. Então, vamos supor que eu tenha um data frame que exista uma coluna chamada dados. Então, eu coloco aqui a coluna original de quem eu quero a minha média móvel. E a função da Pandas para você fazer média móvel se chama rolling. Então, a rolling, ela vai criar janelas e dentro do parênteses da rolling, você coloca de quanto em quanto você quer pegar. Aí você vai fazer então a média móvel, colocando no final o ponto min. Se você colocar, por exemplo, STD, você está fazendo o desvio padrão móvel. Então você tem média móvel, você tem desvio padrão móvel, né? Então você pode fazer somas, médias e desvio padrão dependendo da janela que você quer criar. Então, Window 2 significa que eu quero pegar de 2 em 2 dias. Window 20, quero pegar de 20 em 20 dias. Tá? Então, a média móvel, ela exatamente é uma média dependendo do tipo da janela que você está criando para os seus dados. Qual é o efeito disso? Ele dá uma suavizada nos seus dados. E você pode começar a observar melhor as tendências. Tá? Vamos fazer então aqui, eu vou criar aqui com vocês. Então, suponha que eu tenho um conjunto de dados. E eu já criei aqui. Esses são os meus dados que estão no Excel. Tá? Então eu tenho lá, primeira linha tem a minha coluna chamada dia e dados. Aí eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dados. E eu criei esses dados aqui, ó, 5, 4, 5, 3, 2, 7, 8, 8, 9, 7. Para que isso? Porque eu quero importar isso aqui lá no meu Pandas. Eu quero esse conjunto de dados que está aqui dentro do Pandas e eu quero fazer a média móvel da minha coluna chamada dados. Essa é a ideia. Tá? Bom, aí eu salvei aqui no caso desse vídeo um MD maiúsculo, underline móvel, de média, né? MD de média, underline móvel, ponto XLSX da planilha 1. Bom, salvei os dados e agora eu vou aproveitar esse daqui, vou apagar tudo para fazer com você. Então, lembrando da aula de importação, df é igual pd.read read Excel. Como eu falei, o meu arquivo se chama md maiúsculo, underline móvel, ponto xlsx. A planilha, preciso da planilha, se chama planilha 1. E fecha o poste. Com isso, os dados que estão lá no Excel vão vir para cá. Vamos imprimir aqui só para a gente ter certeza que não estamos errando, né? Então, a gente imprime esse data frame aí. Tá lá, ó, tá? Então, o índice 0, 1 e os dias que estão aqui, com meus dados da direita. Então, veio certinho para o console. Agora, o que eu vou fazer então? A média móvel. Eu vou criar uma coluna, do lado dessa coluna dados, eu vou criar uma coluna chamada média móvel. Então, df med underline móvel,
Opa, saiu mais aqui. Esse nome você pode dar o nome que você quiser, tá? Eu só estou dando para lembrar que a gente está fazendo média móvel. DF, e vou pegar a coluna. Que coluna que eu quero fazer a média móvel? A coluna chamada dados. Então, dados, ponto, e agora então vem a minha janela. Então é rolling, window, vamos fazer uma média móvel de 2 em 2 dias. Igual a 2, ponto, min, abre e fecha parênteses vazio. Bom, vamos rodar aqui para a gente ver. Vamos colocar um print também para ver se ele realmente está fazendo a média móvel correta. Tá vendo? Beleza. Assim como o retorno, tá vendo que primeiro com a média móvel, o primeiro dado não tem sentido. Então ele começa a partir do segundo. Tá? Se você colocar a média móvel de 3, vai ficar 2 nans aqui, ou seja, dois dados sem 2 células ou 2 partes do data frame sem nenhum dado. Tá? Então beleza, ele conseguiu fazer perfeitamente. Agora, ao invés desse 0, 1, 2 tal, tem 2 maneiras que você pode tratar isso daí. Você pode fazer como eu fiz no vídeo de introdução a gráficos na biblioteca Pandas, eliminar a coluna dia. Essa é a primeira maneira. Como a gente faz então? Transforma o seu index, então df.index, em df.dia. Então, os dados que estão com o nome dia vão ser exatamente os dados do meu índice de data frame. E a gente apaga a coluna dia. Como é que se apaga a coluna dia? Se você lembrar da aula de como eu ensinei alguns comandos básicos, df é igual a df.drop para eliminar essa coluna dia. Porque senão vai ficar repeteco, vai ficar 2 colunas dias aí. Então eu vou eliminar essa coluna dia e vou mandar ele apagar todas as linhas. Se lembrar também, axis igual a 1 significa linhas. Tá? Então se você colocar aqui um printdf de novo, vamos colocar o printdf e rodar, tá? Sumiu. Tá? Então o dia que está aqui é o nosso índice agora, não é mais a coluna. Então eu fiquei com a coluna dados, a coluna média móvel e o meu index virou agora dia. Tá? Bom, então vamos para a parte mais bacana que é a impressão. Então df.plot.line. Abre e fecha parênteses, vou colocar parênteses vazio aqui nesse primeiro aqui. Vamos rodar. Tá aí, olha que bacana. Então você tem em azul os seus dados originais que estão no Excel. E aqui em amarelo, laranja, depende do monitor, vai aparecer a média móvel desses dados. Tá? Então a média móvel de 2 dias. Se você vier aqui no Rolling e colocar, por exemplo, 4, ele vai fazer a média móvel de 4 dias. Ó. Tá vendo? Deixou 4 dados vazios para trás e fez a média móvel de 4 dias. Então, quem dita a regra da média móvel é o Rolling. É essa função Rolling que você tem aí. Tá bom? Bom, essa é a primeira maneira de você fazer a média móvel. Fazer não, de você plotar uma média móvel. Existe uma outra maneira que vamos supor que você não queira pagar a sua coluna de dia. Né? A coluna dia você quer mantê-la no seu data frame. Bom, então ao invés de utilizar isso aqui e ao invés de utilizar o índice como dia, a gente apaga tudo. E você vem então aqui, na hora do gráfico, você ensina para o Pandas o que você quer fazer como gráfico. Mas, para não misturar os dias com os dados, porque olha só o que acontece se você não eliminar esses dados, do chamado index que vem lá do data frame. Se você não eliminar esses dias aqui da coluna, vai acontecer isso daqui, ó. Bom, vai aparecer uma reta. O que é essa reta aqui? São os dados dos dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso que eu não quero que aconteça. Então, para não acontecer isso, eu faço daquela primeira maneira, fazendo um drop e passando como índice, ou faço como essa, que é indicando que o x, do eixo x, vai ser a coluna dia e que a minha coluna y vai ser a coluna chamada dados e a coluna que a gente acabou de criar chamada média móvel.
tá? Quando você rodar, opa, aqui faltou um dia, colchete, ele está reclamando do argumento, assim, não é y como se fosse um vetor, é igual, tá? Então vou colocar aqui para rodar, e lá, ele deu a mesma coisa que eu tinha feito no outro, da outra maneira. Então são duas maneiras de você imprimir num gráfico seus dados com alguma outra coluna. Ou você usa fazendo o drop da sua coluna, transformando em índice, e aí pode ser que você não queira utilizar. Você fala, não, eu quero deixar lá a minha data, quero deixar meu dia, e não quero mexer com índice. Tudo bem. Então você tem que explicar para ele quem vai ser o seu eixo X do line e quem será as componentes ou as colunas do eixo Y do line. Então, essa é uma outra maneira que tem de se utilizar o line. Tá? Se você não quiser misturar a média móvel também, você pode vir aqui e colocar subplots, como a gente viu, igual a true. E aí ele vai criar os dois dados separados. O de cima é dados da nossa coluna B do Excel, né? E essa daqui é a média móvel criada pelo Rolling, né? E você ainda pode colocar as cores, trocar as cores, colocar o que você quiser em termos de personalização do seu gráfico. Bom, o que eu queria então mostrar agora aqui é aquilo que eu falei lá no início dessa aula. Se você for lá no Yahoo Finance, como eu já mostrei em outra aula, se você for em Quotes, por exemplo, você vai ter uma série de ações no mercado financeiro onde você pode fazer o download dos dados, que vem no formato CSV. Então, clicando em qualquer uma das ações, você vai abrir essa segunda tela que está aqui, com o preço, com o historical, né, historical data, os dados históricos daquela ação, ou dos índices internacionais. E se você lembrar da aula que eu ensinei também a fazer o download, vinha essas colunas aqui, ó, alta, baixa, abertura, fechamento, volume e fechamento ajustado de cada dia. Bom, dentro da Pandas, você não precisa fazer isso que a gente fazia naqueles vídeos lá. Por quê? Primeira coisa, você tem que importar uma biblioteca chamada DateTime, que vai mexer com datas, tá? Eu vou apelidar essa DateTime de DT. Bom, você vai precisar indicar a data de início e a data de fim que você quer pegar os dados do Yahoo. O comando do Pandas, fantástico esse comando, se chama-se Data Reader. Então, o nome do comando para a Pandas baixar do Yahoo Finance ou de qualquer outro se chama Data Reader, com D maiúsculo e R maiúsculo. Bom, lá no formato do Yahoo, aí vai depender do site que você vai baixar, tá? E também depende se o site permite que você use o Data Reader dentro do Python. No Yahoo é sempre formato .sa, tá? Para o caso das ações do Brasil. Então, ptr4.sa, Yahoo, indicando qual é o site que eu quero pegar os dados, o início dos dados que você, início da data que você quer pegar os dados e o final. O início vai precisar desse datetime. Por quê? Porque eu só vou indicar no parênteses para ele um formato de que o ano, depois o segundo é mês e o terceiro é dia. Com o datetime, o Python transforma esses três parâmetros no formato de data, que é o necessário para que o Yahoo permita você baixar a data e aquelas colunas de abertura, fechamento, baixa e alta, volume, etc. Tá? Bom, então, lembre-se, você precisa importar o datetime para transformar esses parâmetros em data e você precisa do Data Reader. Bom, você vai dizer, mas eu já tenho pandas aqui. Tá, mas você precisa importar uma subbiblioteca chamada pandas underline data reader .date, tá? Então, essa subbiblioteca está dentro da biblioteca pandas, tá? Então, eu vou importar dessa biblioteca pandas underline data reader.data, ou data,
como... Aí eu vou colocar o apelido web. Coloquei aqui o apelido web. Isso aqui pode ser X, Y, o que você quiser. Tá? Coloquei o web só para lembrar que eu estou importando os dados da web. Então eu vou fazer isso aqui com vocês. Essa realmente é uma parte muito bacana da biblioteca Pandas e do Python, né? E merece um detalhe com calma. Então, import pandas spd, import pandas underline data reader ponto data as, vou chamar de web, import date time, essa é a biblioteca de tempo, né? As dt, é ela que transforma parâmetros em datas, início igual a dt ponto datetime, transforme para mim em data, 2020 é o ano, mês janeiro, dia 1º. Fim vai ser dt ponto datetime, (2020) junho, por exemplo, dia 14. E agora a gente vai criar o nosso data frame. Quem vai ser o data frame? Eu vou importar web, que é o data reader, né? Ponto data reader, o nome da ação, vou importar Petrobras, então ptr4.sa, isso precisa ser exatamente como está no site do Yahoo, vírgula, Yahoo, vírgula, de quando será o início, vírgula, até quando será o fim. Tá? Bom, eu vou colocar um print aqui de df tail, se vocês lembrar é cauda, são só os últimos dados, para a gente ver se ele está importando realmente os dados do Yahoo de uma maneira satisfatória. Tá? Então eu venho aqui, vou rodar. Pronto, ó. Esses são os últimos 5 dados, né, do dia 12, ó. Dia 13 e 14 foi sábado e domingo, então por isso que ele voltou isso daqui. Ó. E no formato que a gente transformava antes, ó, alta, baixa, abertura, né, alta, baixa, abertura, fechamento, volume e fechamento ajustado. Já veio no formato certinho. E, por isso que, e olha só que as datas vieram realmente certinhas, pronta para fazer qualquer tipo de gráfico. Agora, a gente aproveita então, se você quiser fazer o gráfico só do fechamento, ao invés de fazer de todos eles, você vem aqui e coloca df close, que é a coluna que veio do Yahoo, ponto plot, ponto line, e eu não vou por enquanto formatar nada, só para a gente ver o que é o gráfico básico, tá? E vamos rodar. Aí está. Esse é o gráfico de fechamento da Petrobras diretamente do Yahoo para a data que você pediu para ele. Tá? E aí você pode incrementar ele, colocando exatamente grade, a cor, mudar a cor, colocar o título, como a gente fez já nos slides anteriores. Tá legal? Bom, aí você pode ainda falar assim, mas eu quero ver 2 curvas ao invés de uma única curva. Como que eu faço para visualizar 2 curvas ao invés de uma única curva? Bom, nesse caso, é importante você colocar não mais no formato assim como a gente está vendo. Você coloca o DF completo aqui, ó. Tá? Quando você tiver mais de uma curva que você quer realmente colocar para visualização, coloca aqui apenas assim, ó, eixo Y igual e coloca o que você quer. Então vamos supor que eu quero ver o gráfico da alta. Então eu pego a coluna de alta e crio uma lista com o nome delas, alta e fechamento. Se eu fizer isso, ó, aí está. Então eu tenho aqui, ó, em azul a alta, em laranja ou amarelo o fechamento. Tem as duas curvas ao mesmo tempo. Então,
Sempre que você precisar colocar duas curvas ao mesmo tempo, ou mais, duas ou mais curvas, e você não quer usar todas as colunas do seu data frame, coloque aqui o quanto ou qual o nome daquelas que vão no eixo Y. E aí você tem o número de curvas já, inclusive com legenda. Então é uma ferramenta muito legal isso daqui, né? Se você colocar aqui grid igual a true, vai aparecer a grade lá e assim por diante. Bom, a gente então, agora nós estamos prontos eu não quero colocar esse print aqui, nós estamos prontos para fazer alguns cálculos. Por exemplo, média móvel, como a gente acabou de ver, que eu ensinei atrás. Vamos criar então a coluna chamada medMov, né, igual df close, ou seja, eu quero a média móvel dos fechamentos, para ver suavizado como que ele fica, ou qual foi o comportamento dele nesse período. Então, rolling window, vamos pegar de 20 em 20 dias, tá? Uma média móvel de 20 em 20 dias. Ponto min. Tá bom? Então, coluna média móvel sendo criada como uma nova coluna do data frame. Quero a média móvel do close, com uma janela de 20 dias, fazendo a média delas. O que eu vou querer ver aqui então? Ao invés de alta e close, vamos colocar aqui ó, a média móvel. Média móvel. E vamos rodar. Olha só, aí que está que bacana. Então, a curva aqui laranja ou amarelo é o preço da Petrobras real. Essa em azul é a curva suavizada, ou seja, a média móvel dessa ação. Quem estuda a parte de análise técnica ou análise grafista tem lá uma das ferramentas que é exatamente operações de compra e venda baseada na média móvel. Então, eles dizem, por exemplo, que quando a ação, o preço da ação está abaixo da média móvel, está na hora de comprar, quando está acima, está na hora de vender. Então, tem muita gente acompanhando gráficos da média móvel, olha lá, que, por exemplo, posso comprar aqui, comprar aqui, comprar aqui, né? Está abaixo da média. Quando ela passar acima da média, eu vendo e fico esperando ela cair abaixo da média de novo. Ou seja, existe uma regressão dos dados em relação à sua média móvel. Tá? Essa é uma maneira de misturar os assuntos que a gente viu até agora. Um outro assunto, você deve estar perguntando, puxa, seria legal fazer o retorno, né? Sim, você pode fazer o retorno. Então, DF, retorno financeiro, vamos criar uma coluna chamada retorno. Então, a coluna chamada retorno vai ser o DF, tem que ser do close também, né, que é o nosso fechamento, é o preço a coluna mais importante, ponto, e aí retorno a gente não vai fazer aqueles cálculos com vetor, tem a PCT change, vai dar para você o seu retorno diário. Bom, e vamos fazer agora então 3 curvas aqui. Então média móvel, fechamento, e vamos colocar o retorno. Porém, se você lembrar do retorno, o retorno é número muito pequeno, porque é número em porcentagem. Não vai ficar legal nesse tipo de gráfico. O que a gente faz então? Aí está um uso importante dos subplots. Então você pode criar subplots como true, né? E layout para indicar para ele que você quer, por exemplo, 3. Isso funciona quando você quer algum tipo de representação específica personalizada para os subplots. Então, se você colocar layout 3,1, ele vai mostrar para você 3 gráficos de uma única coluna. Se você quiser 1,3, ele vai colocar em linha. Enfim, esse layout é para você escolher que tipo de representação você quer. Tá? Então eu vou rodar aqui. Opa, tem um errinho aqui no layout. Layout true. Subplots true. Colchete, está faltando parênteses. Vamos ver o que tem de errado aqui. É igual. Desculpa, aqui tem um erro. A função layout é igual a true. Ela não é um componente de um vetor ou de uma matriz, tá? Então vamos rodar de novo. Isso, tá aí, ó. Esse é o gráfico. Então, o primeiro, média móvel. Por que o primeiro apareceu como média móvel? Porque é o primeiro que está aqui no Y. Ó. Eu coloquei no Y para a primeira curva ser média móvel. A segunda curva aqui é o close.
por quê? Porque estava na lista como close. E a terceira são os retornos financeiros dessa ação, da Petrobras. Tá? Você tem exatamente isso. Aí você pode colocar grid, pode colocar o dark lá para ver em escuro, pode colocar com grade, grid, a cor, o tracejado, o estilo, enfim, você pode personalizar esse gráfico do jeito que está aqui. E olha que ele aparece exatamente com o nome da coluna, date, tá? Que veio do Yahoo. Então você tem isso de uma maneira rápida, uma maneira programável bacana, né? E sem muito esforço, como a gente via lá na parte de fazer na mão, na raça, né? Baixando para o Excel, fazendo o download, puxando para dentro usando o Excel Read. Então, a cada aula, não sei se vocês estão reparando, mas a cada aula, as ferramentas que eu estou apresentando estão facilitando cálculos e programações que a gente tinha antes. Porém, com novas funções, a exigência é maior, porque você vai ter que fazer cada vez programas mais sofisticados, porque aqueles que eram complicados agora são reduzidos a uma única linha, como o caso do retorno. Ou uma única linha, como é o caso da média móvel. Então você ganha, por um lado, em sofisticação, em rapidez, mas você vai ter uma exigência maior de clientes querendo coisas diferentes e querendo coisas mais avançadas do que apenas isso que você está fazendo. Tá? Então, explorem bastante essa parte de finanças do Pandas, que é muito bacana e vocês vão descobrir coisas incríveis. Abração, bom estudo, bom proveito da aula.